Olá, muito boa noite. A partir de agora, as principais notícias do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba aqui no Cidade Alerta Minas. E eu começo com imagens que já estão viralizando nas redes sociais e que trazem um sentimento de revolta à tona pela ousadia de um criminoso. O Cidade Alerta fala hoje de um caso de importunação sexual registrado em Uberlândia. Mais uma mulher que foi vítima de um tarado dentro do transporte coletivo. Essa história começa quando a jovem sai do Jardim Sucupira e pega um ônibus à linha 630 com destino ao Novo Mundo aqui em Uberlândia. A viagem começou tranquila. Ela, inclusive, estava respirando aliviada porque, ao contrário de todos os outros dias, quando ela entrou no ônibus, o veículo estava vazio. E você sabe como é uma alegria para a gente pegar um ônibus vazio, né? Aquela paz de sentar, não vai ter ninguém na muvuca, não vai ter ninguém te empurrando, não vai ter ninguém te cutucando. Ela sentou, passou, pagou a viagem, entrou, sentou próximo à janela, sentou ali na cadeira da janela e seguiu viagem. Só ela e o motorista. Tudo tranquilo. Era uma tarde quente, janelas todas abertas, e ela lá na santa paz de Deus, mexendo no telefone, enquanto esperava chegar ao destino final dela, onde ela havia combinado de se encontrar com uma amiga. Quando esse ônibus passa no bairro do Almir, ali pela principal avenida, entra um homem. A jovem estava no celular, ali ficou, deu uma olhada para cima, viu o homem, mas continuou. Afinal de contas, é só mais um passageiro. Ônibus vazio, que mais tinha era lugar para sentar. Continuou no telefone, mas aí ela reparou que aquele comportamento do homem não estava normal. Ele entrou e não passou a catraca. Primeiro ele ficou perto do motorista. E lá de longe, perto do motorista, ele começou a encarar essa vítima. O olhar fixo nela. E ficou olhando por um bom tempo. Viagem continuando e ele em pé, olhando para ela fixamente, ela começou a se sentir constrangida. Mas ficou quieta. Não havia nada de errado até então, estava recebendo um olhar óbvio, completamente invasivo, uma situação constrangedora, mas não havia cometimento de crime até ali. Esse homem então decide passar a catraca. Ele paga a viagem, passa a catraca e senta-se no lado oposto dela, mas ficaram ali lado a lado. Do local onde ele escolheu se sentar, ele tinha a visão dela por inteiro. A jovem estava sentada, mas ele conseguia enxergá-la perfeitamente. Ela continuou no telefone e percebeu que esse homem não parava de olhar para ela de jeito nenhum. Mas era um olhar assustador, era um olhar fixo, como se ele estivesse querendo a engolir com os olhos. Ela estava quieta, no banco, e do jeito que estava ficou. Quando ela começou a se sentir muito incomodada com esses olhares, ela tentou gravar. Estava mexendo no telefone, mas tentou virar o celular do lado, tentou ali aquele esquema que a gente faz, né, para flagrar tarado e mostrar para a polícia que a gente realmente foi abusada. O que a gente tem que fazer? Finge que está no telefone, tentou filmar, só que aí ela começou a ficar muito nervosa, porque ela percebeu que alguma coisa pior ia acontecer. Ela começou a ficar muito tensa, começou a tremer e ela não conseguia olhar para ele. Ela sentia que ele estava a olhando, mas ela não conseguia virar o olhar para ele com medo do que ela ia encontrar. Até que, de repente, essa jovem decide virar a cabeça. E quando ela vira a cabeça, Senhor da Glória, o que essa mulher viu foi esse homem se tocando. Eu vou chamar assim, que eu sei que tem criança me assistindo, não vou entrar em muitos detalhes. Inclusive, bota essas crianças para correr, que Cidade Alerta não é programa para criança assistir, que elas não precisam ver a desgraceira que é esse mundo, não. Bota elas para ver desenho. Cada coisa na sua fase. Beijo da tia Lu, mas eu não quero que vocês fiquem aqui agora, não. Essa menina, quando ela vira, ela vê o homem se tocando, mas não era uma coisa discreta. Tava tudo pra fora. E ali, naquela hora, ela é tomada por um sentimento de medo, de pânico, de desespero, mas consegue abrir a câmera fotográfica do telefone e filmar a ação desse criminoso. O vídeo mostra exatamente o momento em que esse homem está dentro do ônibus, se tocando e olhando para ela fixamente. Só havia duas pessoas ali dentro, ela e esse tarado. Tomada pelo medo, e a gente sabe que o medo paralisa,
Essa jovem não teve coragem de gritar, de pedir ajuda, ela não conseguia falar. A única coisa que ela conseguia era registrar a imagem, porque quando ela chegasse ao jardim, ou ao ponto final dela, ela iria procurar um segurança dentro do terminal. Ela ficou com medo da reação que ele iria ter a partir do momento que ela pudesse gritar socorro. E estando só ela e o motorista dentro do ônibus, o que o motorista ia fazer? Porque até o motorista parar o veículo e talvez ir para cima desse tarado, o negócio poderia ficar muito feio. Ela não sabia se ele estava armado, ela não sabia o que podia acontecer, mas ela conseguiu registrar essa cena. São flagrantes revoltantes, imagens revoltantes. É assustador o que a mulher enfrenta. Era 4h30 da tarde, dentro de um ônibus do transporte coletivo de Uberlândia. Imagens essa que você vê aqui no Cidade Alerta Minas devidamente embaçadas, porque nós não podemos ainda expor a cara desse tarado, dessa criatura que só pode ter algum transtorno. Não é possível. Eu me recuso a acreditar que uma pessoa como essa é normal. Não, tem alguma coisa errada nessa história. Mas, tendo alguma coisa errada ou não, esse caso vai ser apurado pela polícia. Essa vítima entrou em contato com o Cidade Alerta Minas. Ela não será identificada, mas está ao vivo com a nossa equipe para contar em primeira mão, aqui no Cidade Alerta Minas, tudo o que ela viveu nessa viagem, que durou aí poucos minutos, mas que para ela parecia uma eternidade. A Ellen Vilela está ao vivo com essa jovem. A gente vai trazer essas informações, como eu disse, em primeira mão aqui no Cidade Alerta Minas. É um momento muito delicado. Nós estamos falando de uma vítima de violência sexual. Ela que está desesperada nesse momento, em pânico e pedindo socorro para que outras mulheres não passem pelo que ela viveu. E por quê? Diante de um flagrante como esse, né, minha amiga Ellen Vilela? Um homem que é capaz de colocar os troços para fora, fazer aquilo ali, para mim, para ele estuprar uma pessoa com conjunção carnal, é um passo, é um maníaco, é uma pessoa que precisa ser encontrada, identificada e responsabilizada, porque o que aconteceu ali foi uma ação criminosa. Luciana, um crime horrível, uma situação para lá de constrangedora para essa passageira do transporte urbano. E daqui a pouco eu volto nessa situação, mas eu vou te falar uma coisa agora, que não é a primeira vez que esse homem incomodou uma mulher, não. A vítima ficou sabendo a partir das imagens que foram divulgadas. A gente já volta nesse assunto rapidinho. Ela nos atendeu, nós estamos na casa dela aqui, e claro, você já adiantou, ela está muito nervosa com toda essa situação e constrangida, porque ela pensava que ia passar o Dia da Mulher com uma amiga, se divertindo, era um dia de folga, mas se deparou com essa situação horrível para qualquer mulher. Ela não quer ser identificada, Luciana, ela está aqui bem na minha frente. Muito obrigada por receber a equipe do Cidade Alerta Minas aqui na sua casa. Agora, como é que você se sente hoje, revendo, né, o vídeo e lembrando o que aconteceu? Hoje eu assim tô melhor, mas na situação de ontem eu fiquei muito nervosa, eu fiquei com ódio enorme, eu fiquei apavorada com a situação e tipo assim, agora eu tô usando isso pra tipo alertar outras mulheres, outras pessoas, né? Por causa que se ele fez isso comigo, ele pode fazer com qualquer outra pessoa. Mas na situação eu tava muito nervosa. Já tinha acontecido um caso de assalto comigo e eu traumatizei de um jeito. Aí, com o acontecimento, eu não tive nem a coragem de chamar o motorista. Então eu fiquei quieta, mas eu comecei a gravar ele para poder denunciar ele depois. E de imediato você não conseguiu gravar, porque você ficou tão nervosa, tentou colocar o celular numa posição que pegasse, que flagrasse o que ele estava fazendo, mas de início você não conseguiu. Você chegou a filmar, olhava, quer dizer, foi aqueles minutos tensos ali, uma tensão horrorosa, por conta dele ver o que você estava fazendo e a sua fragilidade em relação ao motorista que estava longe de você. Isso mesmo, eu tentei bem umas 3, 4 vezes. Só que no começo eu não conseguia, tipo, mirar para ele mesmo, por causa que ele estava na minha direção, porém um pouco mais à frente. Então, se eu virasse muito o celular para ele, eu acho que ele iria perceber. Então, e eu não estava olhando pro meu celular também, tipo assim, eu estava olhando pro lado do vidro, vamos dizer, da janela do meu lado.
Não tava nem olhando para ele, nem pro meu celular. Então eu tava tentando acertar, gravar ele sem nem olhar pro celular. Aí tentei umas 3 vezes, deu errado. Eu assisti o vídeo, não tava pegando. Então na outra vez que eu acertei, eu mirei mais para ele. E tipo assim, eu acho que ele tava tão prestando atenção em mim, que eu acho que ele não percebeu que eu virei um pouco o celular para ele. Mas mesmo assim eu tava com tanto pavor que eu tava tremendo, eu não tava conseguindo mirar para ele. Imagina uma situação dessa. Agora, quando ele entrou, você disse que ele entrou num ponto na Avenida Solidariedade, que é uma avenida aqui da região. Quando ele entrou, ele ficou do lado do motorista depois que ele passou para o seu lado. Ele já tinha dado algum sinal, algum gesto dele que te chamou a atenção? Ou só quando ele sentou do outro lado, na mesma direção sua, que você percebeu o que ele estava fazendo? Não, quando ele entrou, ele já entrou me encarando. Aí ele sentou no banco da frente sem passar a catraca. Ele sentou, mas ele sentou e ficou olhando para trás. Ficou me encarando mesmo assim. Eu estava mexendo no celular, porém eu estava observando. Por causa que eu fiquei muito traumatizada, eu tô prestando atenção em tudo. Luciana, só contar um pouquinho. Luciana, ela foi vítima de um assalto. Ela chegou a ser agredida pelo assaltante tem 3 meses. Tem 3 meses. Ela está se recuperando de toda aquela violência que ela sofreu, porque ela levou um soco no rosto. Chegou a desmaiar, não foi isso? Uhum. Ficou inconsciente e ela estava se recuperando desse assalto. Aconteceu isso. Pois é, aí vamos dizer que agora eu não tenho coragem de reagir, porque da outra que eu levei o soco, foi porque eu reagi. Praticamente eu não queria entregar meu celular, então ele me deu um soco porque eu não estava entregando. Agora, dessa vez, eu não reagi, eu não chamei o motorista, porém eu decidi gravar ele porque de alguma forma eu queria denunciar ele. Então eu gravei. Mas logo quando ele entrou, ele ficou me encarando. Aí ele viu que eu estava sozinha, porque logo no começo só tinha eu e o motorista. Então ele viu que eu estava sozinha pro lado de trás, pagou o motorista e passou a catraca. Ele sentou do meu lado e eu fiquei orando para ele não sentar do meu lado exatamente. Aí ele sentou na minha direção, porém na outra cadeira do outro lado. Só que na minha direção. E eu fiquei pedindo muito a Deus que ele não sentasse do meu lado, porque eu já estava imaginando. E minha amiga, tudo isso eu tava contando a minha amiga. Aí eu falei pra ela mesmo assim, tem um cara me encarando muito aqui. Ele entrou dentro do ônibus me encarando. Ela mandou até eu esconder o celular pra eu não ser assaltada. Só que eu falei a ela que ele não tava me olhando com a cara de quem ia me assaltar, não. Ele tava olhando com a cara de tarado mesmo. Falei isso a ela. Ela pegou e falou, nossa amiga, toma cuidado. Aí eu fiquei apreensiva, né? Em plena luz do dia de semana, como é que vai imaginar que isso vai acontecer dentro do ônibus? E, Luciana, a gente pensa se a pessoa não é muito certa da cabeça, né? Mas ele foi bem pensando o que ele estava fazendo, porque ele fez isso com você, não tinha ninguém dentro do ônibus na parte de trás. Vocês dois estavam sozinhos. O motorista à frente, você sentado, ele na sua linha, na mesma direção, e ele olhando para você e fazendo o ato libidinoso. Pois é, e ele não teve nem, nenhum desconto, ele ficou encarando de um jeito que acho que ele não se incomodou, que poderia estar me incomodando. Ele encarou demais, demais, e eu não olhava pra ele, mas porém eu tava vendo que ele tava encarando demais. É tanto que no vídeo, eu não sei se ele falar alguma coisa, por causa que eu gravei, eu não tive nem coragem de assistir o vídeo direito. É aquela situação de nervoso, né? Você não conseguiu prestar atenção. Minhas amigas falaram que no vídeo ele tá falando alguma coisa, porém eu não escutei nada no ônibus e nem prestei atenção no vídeo que ele tava mexendo na boca. Então eu não vi que ele tava falando. Se ele tava falando alguma coisa, eu não ouvi e nem vi. Agora, quando você conseguiu gravar, que você desceu no local que você precisava descer, no terminal do Novo Mundo, você desceu, foi lá? Foi. Ele desceu também? Como é que foi o desembarque? Sim, ele desceu e ficou me encarando do mesmo jeito. Aí ele ia pegar o mesmo ônibus que eu de novo. Aí eu fui procurar o segurança. Só que não tinha um segurança lá no momento. Eu fiquei, procurando assim, sinal de vista e não tava achando. Aí eu andei um pouquinho para procurar o segurança e eu acho que ele percebeu. Por causa que logo depois, quando ele viu que eu andei procurando, alguém, ele entrou em outro ônibus rapidamente. Aí não teve nem como, mostrar ao segurança quem era. Tá vendo, Luciana? Ele estava atrás dela, viu que ela estava procurando alguém para pedir ajuda, ele, correu, né? Agora, com relação aos seus amigos, ela mostrou, Luciana, o vídeo para os colegas dela, do trabalho, as pessoas conhecidas. E esses colegas contaram o que para você desse homem?
Um colega meu me falou que ele já agrediu uma mulher no terminal Umuarama. Que ele agrediu, aí no mesmo tempo parece que uns caras pegou e bateu nele por causa que ele agrediu, porque era uma senhora. Aí, depois disso, o meu colega pegou e falou que ele deu uma sumida, mas que via ele aqui na avenida do Dom Almir mesmo. Que ele anda bebendo do lado de um salão masculino. Porém, eu não sei dizer qual é. Só que falaram que viu ele nessa região. Então, provavelmente, ele é dessa região mesmo. Agora, como é que você está, o seu psicológico hoje, né? Para sair amanhã, andar de ônibus, andar pela rua. Como é que você está se sentindo? Se você tem essa tranquilidade hoje, se ainda está intranquila, como é que você está hoje para pegar o ônibus? Não, tranquila, eu não estou nem um pouco. Porque, tipo, já ando muito assustada, né? Com os acontecimentos daqui. Mas, assim, tipo, é a minha única forma. Porque eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que ir trabalhar. Não tenho dinheiro para estar pagando Uber, então tenho que pegar o ônibus de todo jeito. Então, tipo assim, tranquila eu não vou ficar. Eu vou com medo, vou com muito medo mesmo. Mas é o jeito. E você decidiu fazer a divulgação. Claro, gravou o vídeo para provar o que você passou e avisar as outras mulheres, as pessoas que estão nessa região para tomarem cuidado. Isso mesmo, porque eu queria comentar até aqui, que aqui próximo, onde tem uma passagem aqui para o Terminal Novo Mundo, ouvi falar que estavam assaltando muito e que houve até um estupro numa passagem pela BR. Então, isso já está acontecendo, já tem o quê? Umas semanas aí. Então, faz bastante medo, porque é nessa região aqui toda, né? Então, isso assusta a pessoa. E você faz essa divulgação, né? O vídeo já está correndo nas redes sociais, para que as pessoas tomem cuidado, Luciana. O pessoal aqui da região do Alvorada, né? Do Almir, para que tome cuidado ao for utilizar o ônibus e também ao for caminhar, né? Sentido bairro ali, atravessando a rodovia BR-365, sentido Terminal Novo Mundo. E ela estava me contando mais cedo que ela não é de Uberlândia, nós vamos falar de onde ela é, e que ela, até então, trabalhando, nunca tinha passado problema nenhum, mas foi assaltada 3 meses atrás e agora passou essa situação, né? Isso mesmo. Bem constrangedor, bem ruim. Luciana, essa situação dessa vítima aqui, e ela faz esse alerta para as mulheres no sentido de quem for utilizar o ônibus, verifica esse homem que tem essas características aí, alguma situação complicada, viu que ele está olhando muito, ficar em alerta e avisar a pessoa do lado, avisar o motorista, né, quando desembarcar, avisar as pessoas do lado ali, para que essa pessoa não suma e essa pessoa possa ser pega pela polícia militar. Porque a gente já reparou que ele pode ser doido de tudo não, viu, Luciana? Porque ele entrou num ônibus vazio, ele viu que ela estava sozinha, e ela desceu no terminal, ele foi atrás dela, quer dizer, ele só desistiu de continuar atrás dela porque ele viu que ela estava procurando ajuda. Então ele desistiu, entrou em outro ônibus e ela entrou no ônibus que ela precisava ir para encontrar a amiga dela. E isso aconteceu, Luciana, no Dia da Mulher. Ela foi passar o Dia da Mulher se divertindo, fazendo compras com uma amiga. Quer dizer, antes passou essa situação vexatória, humilhante, perigosa, dentro do ônibus. Ela pensou que estaria segura ali naquela situação, mas infelizmente viveu essa situação constrangedora e faz o alerta às mulheres, Luciana. Infelizmente, gente, essas cenas, elas são comuns dentro do transporte público. A Ellen falou uma coisa que é verdade, não é de todo doido não, porque pra mim doido é quem rasga dinheiro e come negócio fedorento, que eu não posso falar no ar. Não faz isso? Então tem um pouquinho de juízo sim. O problema é que a nossa legislação, ela é tão sem vergonha, ela é tão cachorra, que ela tem tanta brecha para criminoso sexual. Gente, isso aí pra mim é criminoso sexual. Não vai ter ninguém que vai me convencer do contrário. Então, esse tipo de gentinha aí, de carniça, acaba fazendo o quê? Se aproveitando dessas brechas da nossa lei para se caracterizar como inimputável, vai dizer que tem transtorno disso, que tem transtorno daquilo, mas na hora que viu que o bicho ia pegar, foi embora. Aí foi embora, né? Sabia que ia tomar uma sova. Pessoal que usa essa linha, muito cuidado. Esse homem entrou no ônibus na altura do Dom Almir,
quando estava passando pelo Dom Almir, ele entrou ali na avenida principal. A Polícia Militar, por meio de nota, informou que já está trabalhando para fazer a verificação desse vídeo, para trabalhando aí para dar toda a assistência para a comunidade, uma possível identificação dessa pessoa. E a gente reforça sempre o pedido feito pelas nossas forças de segurança de que situações como essa, gente, não sejam esquecidas, não sejam deixadas de lado. Essas vítimas, como a Ellen disse, elas devem procurar uma pessoa dentro do ônibus e, se estiverem sozinha, levantar, dica para vocês, levanta, vai lá no motorista. Levanta, vai lá pro motorista e fala, ó, deixa eu ficar aqui, pula a catraca, pede para liberar, faz o que for, mas não fica perto, corra pro lado de alguém que pode te proteger. E se você tiver num ônibus, principalmente você homem, testemunhar uma ação como essa e não fizer alguma coisa, vergonha na sua fuça também. Porque a sua responsabilidade é de proteger quem está em situação de perigo. E nessa situação de perigo, é sempre a vítima mais vulnerável. É quem é a que vai estar sozinha, é a menor, a que já vai estar acuada. Então é sua responsabilidade tomar conta também. Não é para dar uma sova na pessoa, não. Eu sei que a vontade é de dar uma coça. Não faça isso. Apenas renda, chama a polícia e entrega para a polícia. Caso investigado, Cidade Alerta Minas de olho. Eu quero só mandar um abraço para a Deprê, minha amiga que me encaminhou todo esse material, confiando aqui no jornalismo da TV Paranaíba, confiando no Cidade Alerta Minas para que essa história não fosse esquecida. Muito obrigada, minha amiga. Você é uma grande aliada na nossa luta contra essa sem vergonhice toda que está acontecendo.